O Oliva Gourmet combina sofisticação e praticidade em uma experiência gastronômica única. Com um buffet cuidadosamente elaborado, oferece uma seleção de saladas, grelhados, massas artesanais e pratos à la carte que encantam um paladar. Além de uma refeição saudável e saborosa, o Oliva Gourmet proporciona um ambiente confortável e aconchegante. Vida em Equilíbrio, um podcast que fala sobre qualidade de vida, saúde e bem-estar, para inspirar pessoas e transformar vidas. Juntos vamos explorar como equilibrar diversas áreas da vida. Acompanhe-me todas as segundas às 18 horas no YouTube da Band Bahia e no meu canal podcast Vida em Equilíbrio com Andréa Cunha. Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Vida em Equilíbrio. Esse podcast que é feito para inspirar você, para transformar vidas, para motivar pessoas. E falar de motivação, que tal hoje falar sobre o corpo? Pois é, o nosso corpo é uma máquina e essa máquina foi feita para se movimentar. Ela funciona muito melhor tendo movimento. Sim, ela traz mais saúde, mais disposição. Realmente ficamos muito mais ativos quando movimentamos o nosso corpo. E o corpo, gente, cuidar do corpo não é só uma questão estética, também é uma questão de autocuidado e de qualidade de vida. E claro, esse assunto tinha que ter um especialista para falar sobre isso, né? Estou aqui hoje com um mega convidado, Marcelo Afonso, que está aqui comigo, que vai falar que já é sim, né, um especialista em educação física, já atua muitos anos na área, também com foco com corrida, maratona e muito mais. Marcelo, por favor, bem-vindo e se apresente aqui para esse público do Vida em Equilíbrio. Andréa, que satisfação estar aqui com você, nós que somos colegas de grupo de discussão, amigos de muitos anos. Colega de muitos anos, que conversamos muito sobre mentalidade, sobre saúde, né? Que é o que a gente realmente conversa naquele nosso papo da Evoluir. Verdade. Mas é um prazer grande estar aqui com você para poder conseguir passar para essas pessoas o máximo de informação e de conhecimento, porque informação tem muita, já de sobra aí nesse mundão da internet, mas conhecimento mesmo, eu acredito que pouca gente tem o domínio, que é exatamente a informação com o uso adequado, né, com aplicabilidade adequada, onde você junta a ciência, né, onde se fundamenta determinados conhecimentos e você consegue jogar isso na prática errando o mínimo possível, né, com mais eficiência, com mais qualidade. Então é um prazer grande estar aqui para a gente poder falar principalmente de corrida, que é uma área que a gente atua há muitos anos e estamos muito felizes de estar fazendo o melhor possível para a sociedade. Com certeza, Marcelo. E claro, gente, não poderia ser outra pessoa para estar aqui, uma pessoa que já é mestre, já trabalha há muitos anos com o corpo, né? Você já ajudou atletas, já ajudou várias pessoas a mudarem vida, né? E de fato, Marcelo, qual é a importância de você praticar uma atividade física? A gente vai falar da corrida daqui a pouco, mas eu quero falar principalmente desse chamado de ser além da estética, né? Perfeito. As pessoas se movimentarem, pelo contrário, elas têm muito mais benefício do que o sedentarismo, né? O sedentarismo tem muito mais consequências para a saúde. Então eu quero que você esclareça um pouco mais para as pessoas que estão em casa, ouvindo de você, que é um especialista, quais os benefícios disso. Olha, Dea, hoje é indubitável assim, os diversos benefícios. E aí você falou uma palavra que é importante que a gente traga alguns conceitos. A palavra atividade física, ela fundamentalmente se resume ao ambiente, às realizações das práticas diárias. Então, por exemplo, passear com o cachorro, lavar seu carro, ir na padaria comprar um pão e andar 2 quarteirões. Isso são atividades motoras. Você tem um gasto de energia, você tem uma quantidade de energia necessária para aquilo ali, mas ela não lhe devolve com os benefícios do exercício físico, que é outra coisa. Que é outra coisa, exatamente. Então, ela não é suficiente para trazer esses benefícios. Quando você fala de exercício físico, ele aí sim tem mais regularidade na execução, ele tem um volume pré-determinado,
ela tem uma frequência de treinos a serem realizados dentro de uma semana, de um mês, de um ano. E ele tem uma potência, ele tem uma intensidade fisiológica que é necessária para trazer aí sim esses benefícios. E tem um terceiro item, que é o treinamento físico. Porque quando você faz exercício físico, você pode acordar de manhã, calçar o tênis e sair para dar uma caminhada, ou sair para correr, ou pular meia hora de corda em casa, ou ir para uma academia, ou ir nadar lá no Porto da Barra. Ele é um exercício físico, ele pode até trazer alguns benefícios, até mesmo além dos aspectos fisiológicos. Mas treino físico é outra coisa. Treino físico, ele tem organização, ele tem começo, ele tem meio, ele tem fim, ele tem meta, ele tem uma direção a ser chegada. Então, por exemplo, eu quero correr a meia maratona ou a maratona farol a farol, que vai acontecer lá dia 25 de maio. Então, basicamente, estamos aqui entrando em 2025. Então, a gente tem um planejamento aí de basicamente 5 meses. Então, eu vou organizar a quantidade de sessões que você vai ter na primeira semana, a quantidade na segunda, até chegar à última. Bacana. Eu tenho um volume determinado, necessário para atingir uma determinada meta. Eu tenho uma quantidade de ritmos que precisam ser realizados. Então, isso é treino físico. E aí, você vai preparando o corpo para essa atividade que lá na frente vai ser mais intensa. Aí sim. Aos aí poucos, né? Perfeitamente. Ótimo. Aí é treino. Ele é sistematizado, ele é organizado, ele é planejado por um profissional de educação física que sabe exatamente onde ele está e onde ele quer chegar. Ótimo. Agora, exercício físico basta? Talvez. Talvez é muito melhor do que ficar com certeza sedentário, sentado no sofá, vendo televisão, obviamente. Mas ele não vai ter a sistematização necessária que a ciência hoje fornece de sobra para você fazer algo de muita qualidade, entendeu? Já que você falou de ciência, e de fato, né, você envelhecer, é comprovado que você precisa estar fazendo atividade para o músculo, né? Você precisa estar trazendo esse movimento, tanto atividade, né, aeróbica para o coração, tá movimentando isso, cuidando da respiração, mas também trabalhando a musculatura, né? Perfeito. Olha, veja bem, hoje já é aceito de que o músculo ele é, na verdade, uma grande glândula. Uma glândula capaz de fornecer um monte de substâncias, de hormônios que são necessários para a preservação da sua saúde. Por exemplo, a diabetes é uma patologia que por muito tempo se diz, você precisa fazer uma caminhada, você precisa fazer um trabalho aeróbico. O trabalho muscular hoje, os exercícios contra-resistidos, claro, a musculação vem no primeiro topo aí, mas você tem exercícios funcionais, com elástico, com bolinhas, com exercícios, pilates, qualquer técnica que gere um efeito de sobrecarga na estrutura muscular, esse músculo vai responder e vai lhe dar um retorno de benefícios assim, fantásticos para diversas patologias. Diabetes é uma delas, está na lista número 1 aí. E a questão da osteoporose também, né? Opa, sem dúvida. Que é uma das causas aí do envelhecimento também, e que acontece muito, né? Acho que para a gente fugir de algumas lesões, lesões, porque se você não cuida do seu corpo, você envelhece, enfraquece, você vai ter lesões, isso é certo, né? Porque você vai estar muito mais fragilizado e você não vai ter a questão do movimento, né, que te ajude a realmente a segurar melhor o seu corpo, né? Hoje já é até dito dentro de ambientes hospitalares de UTI que já se sabe a duração das pessoas dentro desse ambiente de UTI a depender da quantidade de músculo que ele tenha. Que interessante. Se ele tiver músculo suficiente sobrando, ele vai durar mais e vai sair mais rápido, né? Olha só que então, legal. Isso é fundamental. Já se sabe a necessidade de ter músculo para evitar demência, por exemplo. Estudos mostrando que exercícios de membros inferiores está correlacionado com a quantidade e possibilidade de demência, por exemplo, de você envelhecer com mais qualidade, digamos, e, claro, preservar e evitar que determinadas patologias apareçam. E você trouxe uma coisa interessante, que é a questão mental, né? De fato, o exercício físico também, né, trabalha muito essa questão mental, né, ajudando as pessoas a terem essa qualidade, né, por mais tempo, evitando aí doenças como Alzheimer e muitas outras também, né? O emocional também é impactado, né, Marcelo? Fala um pouquinho mais sobre isso, porque é tão
tão importante, gente, a gente lembrar que a atividade física, né, esse exercício, esse treino, ele não é só para o corpo físico, ele é também, né, um dos principais fatores para ajudar na questão mental, na lucidez, né, Marcelo? E mais ainda, eu diria na autonomia. Ótimo. Que é o que faz preservar e evitar com que a demência apareça, Sim. com que você fique um idoso dependente dos familiares. E a capacidade motora que mais promove isso é a força. Então, se acredita muito no treinamento aeróbio, de que você tem que caminhar, que você tem que fazer hidroginástica, que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas quem preserva músculo é o treinamento de força. É o treinamento contra-resistido. Você tendo força, você preserva a sua capacidade funcional. Você consegue botar uma mala em cima do armário, você consegue amarrar seu sapato, você consegue escovar seu dente com menos energia que você vai precisar. Uma criança, carregar uma criança, dos avós. Cortar a unha. Cortar uma atividade simples, né? Pois incrível. Então a força e a mobilidade é outra capacidade. Isso. Então as duas juntas, associadas, com uma boa base aeróbia, né, que você não precisa caminhar 5, 6 vezes por semana, 1 hora e meia, como muita gente faz. O sistema cardiorrespiratório não precisa de tanto para você ter uma qualidade de vida. Para você atingir um nível de consumo de oxigênio, que é o VO2 máximo, mínimo suficiente para poder você levar isso aí até os 80, 90 anos. Quanto tempo assim, seria interessante fazer essa atividade? Olha, algo em torno de 20 a 40 minutos, de 4 a 5 vezes por semana, já estaria suficiente. Mas isso de cardio e atividade física somada ou separadamente daria quanto para cada? De cardio. Mais uns 30 minutos de trabalho muscular. Uns 20 já faz um efeito. Com certeza. Já é saudável. Com certeza. A gente costuma hoje pensar e raciocinar o volume de trabalho, não pela sessão, mas o volume pela semana que ele faz. A quantidade em minutos que ele consegue realizar durante uma semana. O que a Organização Mundial de Saúde define hoje? Algo em torno de 150, 300 minutos de exercício por semana. Ótimo. Se você fizer isso, você está diminuindo uma série de patologias, está garantindo uma sobrevida maior. E esses 300 aí você pode dividir entre cardio e trabalho contra-resistido. Eu, particularmente, prefiro dar uma prioridade maior ao trabalho contra-resistido e à mobilidade para que eu consiga atender a essa sobrevida. Porque são as duas que realmente garantem você viver por mais tempo com mais qualidade. Isso é ótimo. O metabolismo, né, ele vai também sendo trabalhado, os hormônios, e aí sim, né, ajuda até essa questão dessa construção mesmo, de pessoa mais jovem, mais saudável também, né? Também tem esse fator que é muito bom. O que aconteceu? Nos anos 70, teve o boom da atividade aeróbia. Sim, verdade. Com certeza você lembra do Kenneth Cooper, né? Então, não lembro não, mas... mas é uma palavra... eu lembro que tinha aquela atividade aeróbica, aquelas danças, mas como é que era aquilo? Cooper, você já fez seu Cooper? O Cooper, você verdade. Você fez seu Cooper hoje? Sim. Né? O Cooper é o Kenneth Cooper, o cara é um americano de lá, se eu não me engano, do Texas, de Dallas, algum lugar assim, mas é por ali pelos Estados Unidos, em que ele leva para o mundo, é um cientista extremamente reconhecido no mundo, ele teve até aqui na Bahia, não tem uns 5, 6, 7 anos por aí. E ele traz a importância do trabalho aeróbio. Só que isso passou a ter um valor tão grande que as pessoas colocaram o trabalho aeróbio acima do trabalho contra-resistido. Sim. Então eu costumo brincar dizendo que Cooper tem culpa, né? Que ele exagerou tanto do valor, e é verdade, que isso tomou uma proporção muito maior. Então isso foi anos 70, 80, estamos falando de 50 anos depois. Então de uns 10, 15 anos para cá, começaram a vir novas pesquisas e mostrar que o trabalho contra-resistido também tem sua função. Mas entendeu? Eu vejo um aumento de pessoas que estão fazendo atividade física, mas principalmente corrida. Isso, né? Então, assim, dúvida. Isso é bacana também, claro, né? A gente vê esse movimento, pessoas claro. até começando mais jovem também, participar de clubes de corrida, isso é muito bom. Agora, vamos falar um pouco de corrida, né? Já que a gente começou a falar sobre isso, eu particularmente adoro, né? Só que, assim, por enquanto estou um pouco afastada por uma lesão no quadril, antes era lombar, e aí eu tô cuidando para poder voltar a fazer uma corrida. Então, assim, mesmo as pessoas que
tem uma certa lesão, ela pode, depois de um tempo, claro, fazendo esse cuidado dessa lesão, ela pode voltar a correr, né? Fala um pouquinho mais sobre a corrida, porque tem ainda alguns medos, algumas pessoas que têm receios de começar a correr por obesidade, por exemplo, acha que está muito acima do peso, né? Fala um pouquinho mais para as pessoas entenderem. Olha, André, tem um passo a passo, né? Me assusta quando as pessoas calçam um tênis e vão para a rua simplesmente saem, e né? saem correndo. E me assusta mais ainda quando elas colocam metas, objetivos, distâncias competitivas, assim, muito distantes da realidade dela atual. Sim. Então o que é que acontece? O cara está sedentário há 5 anos, resolve, por estímulo de algum fator externo, ou algum grupo, ou pessoas, ou amigos, ou a mídia e tal, diz assim, vou correr a maratona em Nova York. E se inscreve para a maratona em Nova York, às vezes faltando 1 ano somente. Sim. E o cara está 5, 6 anos parado. 1 ano não é suficiente para você dar a ele o lastro fisiológico necessário para ele participar da competição sem sofrer, sem levar sequelas, digamos, né? Então, tem um passo a passo. O primeiro passo, eu diria que é uma avaliação clínica, laboratorial e cardiológica, para você afastar todos os fatores de risco que o indivíduo possa apresentar. Possivelmente ele está parado há muito tempo, ele pode estar obeso, com certeza sedentário, ele pode trazer fatores de risco genéticos da família, em que é hereditário, ele pode estar com colesterol alto, ele pode estar pré-diabético, ele pode estar com a resistência à insulina complexa. Então, afasta isso primeiro. Afasta do ponto de vista clínico, médico, todos os fatores de risco. Maravilha. Amarrou isso aí, o profissional de educação física agora vai fazer as avaliações funcionais. Então ele vai fazer os testes de força, os testes de resistência aeróbia, que já vai vir num teste ergospirométrico, também feito pelo médico. Ele vai avaliar a flexibilidade, a mobilidade do indivíduo. E aí com isso ele tem condição de ter um diagnóstico, um nível de interpretação desse indivíduo mais coerente com a realidade dele hoje. Pronto, já sei quem você é. Amigo, maratona em 1 ano não dá. Aí você depois vai para um planejamento. Aí é agora isso, eu dentro vou planejar. desses resultados, você planeja para aquela pessoa especialmente, né? Perfeitamente. Como é que ela pode, daqui a esse tempo de 1 ano, chegar numa corrida com uma performance boa? Pronto. Então, por Não exemplo, necessariamente ela precisa ser um atleta para fazer isso, né, Marcelo? de jeito nenhum. Toda e qualquer pessoa, muito pelo contrário. O não atleta é que precisa se submeter a isso aí. Entendeu? Todo mundo acha essa avaliação muito criteriosa, procurar um treinador, isso aí é coisa para... Não. É quem não está fazendo, que não tem informação, né? Informação no sentido de dados para que ele possa fazer as coisas corretamente. Se ele deve procurar um nutricionista, se ele deve procurar um fisioterapeuta para fazer uma avaliação mais criteriosa, que tipo de tênis ele tem que usar. Sim, também é importante. Qual é a pisada dele, para ele fazer uma baropodometria e ver se a pisada é mais pronada, supinada, neutra, se ele tem um arco plantar grande, se a pisada dele é mais no antepé, no retropé. Então, todos esses dados, com isso, ele vai comprar o tênis adequado, ele vai comprar a roupa adequada, ele vai começar com mais tranquilidade para dizer assim, ó, esse ano não é maratona ainda, vamos correr uma provinha de 5 e 10 quilômetros, depois a gente vai para uma meia maratona, depois a gente vai para a maratona. Né? Ou seja, uma coisa construída devagarzinho e as coisas vão dar mais certo, a tendência é dar mais certo. E para aqueles insistentes que simplesmente começam simplesmente e não seguem esse roteiro que você acabou de falar? Tem Quais pena as consequências? deles. Quais as consequências de quem inicia, já está correndo maratona? Estou falando que eu conheço gente assim. Sim. Tá? Então, assim, já vai para maratona e não se prepara. Simplesmente já dá uma corridinha, faz aquela atividade normal e tem uma maratona e participa. Se ele é um indivíduo que é sedentário clássico, ele não faz trabalho muscular e ele tem, digamos, o desejo de correr e sai correndo, esse risco é grande. Vamos imaginar o potencial de adaptação do músculo e do sistema cardiorrespiratório, ele é mais rápido do que a adaptação do sistema tendinoso, dos tendões e ligamentos. Né? E é uma velocidade 2, 3, 4 vezes mais rápida do que a do tendão. Então você vai começar a correr, o músculo vai responder,
o seu sistema cardiorrespiratório também vai responder, mas o tendãozinho continua, aquele fiapinho continua leve, fino, pequeno, como era como sedentário. Claro. Porque ele leva mais tempo para maturar, para adaptar. Então podem vir as tendinites, as tendinoses, pode ter uma ruptura de tendão, né? Pode ter consequências que vão impedir a prática dele por muito tempo, porque ele vai ter que passar pelo tratamento cirúrgico, às vezes, fisioterapia e tal. O cardio também, claro, né? Tem um risco, né? Bom, aí vamos considerar que esse indivíduo traz uma base genética perigosa. Ele tem uma patologia de base cardiovascular e ele começa a correr, você não sabe que tem, porque não avaliou, não passou por uma avaliação criteriosa, não fez um ecocardiograma, não fez a mapa de pressão, não fez uma ergospirometria, não fez... Então, não fez o exame laboratorial, ali é uma bomba relógio. Sim. Aí o cara sai correndo, um calor desse, frequência cardíaca, o músculo fraco, a frequência cardíaca sobe mais. Claro. É uma bronca muito grande. Com certeza. Mas também tem as consequências das pessoas que já correm também muito tempo. Sim. Claro, os benefícios, sem dúvida, são vários. Depois a gente vai chegar a um ponto mais específico. Mas, assim, existe também danos que o corpo pode ter com as pessoas que já correm, né? Eu vi, por exemplo, tem não sei agora, tendinite plantar, né? Isso? Alguma coisa? Faceite plantar. Isso, faceite. É isso. Uma delas, que aparece mais basicamente na sola do pé. Eu tô falando isso porque é um caso já conhecido isso. Meu de ter. O tipo de pisada, o tipo de arco plantar que você tem gente que tem o arco plantar que dá para passar um caminhão. Mesmo é bem dá para passar um caminhão por baixo. Né? Tem outros que tem a planta mais chapada. A depender disso, e a depender de como seja a anatomia do seu joelho, essa pisada vai aumentar, favorecer a lesão. Sim. Né? Então, às vezes é necessário você usar uma palmilha, né, dentro do seu tênis para minimizar essas possíveis lesões. E elas aparecem. Mas mesmo, por exemplo, então ela só acontece se eu não cuidei em usar um tênis correto? Não significa por um excesso de corrida? Não é o caso, né? Também aparece. Também aparece. Certo. O volume de corrida ele é um grande inimigo. Né? Também. Ele é um grande tudo excesso, né? O volume por sessão, o volume semanal, o volume de um ano. Sim. Né? Tem gente que chega a correr 2.000 quilômetros em um ano, né? Às vezes sem uma estrutura... E o desgaste do corpo é muito maior, né? Exatamente. O que a gente pensa assim? Se você não treinar a sua estrutura muscular, preparando ela para correr, porque qual era a lógica nos anos 70 do Cooper, né? A culpa do Cooper. As pessoas chegavam na academia, a primeira coisa que o professor apontava quando o aluno passava pela roleta era para a esteira. Vá para a esteira, fique lá 40, 50 minutos. O sedentário, às vezes, né? Ou seja, a pessoa extremamente despreparada, uma estrutura muscular frágil, vai para um equipamento em que ele vai ficar 30, 40 minutos repetindo aquilo diversas vezes, correndo ou caminhando, que é um gesto repetitivo que a musculatura não está preparada. É como eu costumo brincar, é como se fosse um Fusca que você bota um motor de Ferrari nele. Aquele Fusca, ele está com um lastro frágil, ele não tem pneu, ele não tem parafuso, ele não tem nada. Você vai botar um motor de Ferrari dentro do Fusca. O organismo vai tentar ser uma Ferrari, mas ainda com aquele músculo de Fusca. Vai machucar. Vai machucar. Tendão, ligamentos, o próprio músculo pode lesionar. Então, a preparação ela começa pelo treinamento neuromuscular. Mas normalmente quando as pessoas começam, eu tenho algumas pessoas assim, que eu vou primeiro fazer o aeróbico, né, antes de fazer uma musculação. Tem isso, né, principalmente o sobrepeso. Era assim. Prefere, às vezes, até fazer mais aeróbico do que fazer logo uma atividade muscular. Mas, assim, em relação a esse planejamento, já que você falou muito de planejamento, que eu acho muito interessante, porque você vê a importância disso, né? Porque a rotina, a disciplina, tem que fazer parte, né, da vida da gente quando a gente fala de atividade física, né? Então, assim, eu quero participar de uma maratona, eu tenho que fazer um planejamento. E esse planejamento, ele só vai me trazer benefícios com o tempo, porque o resultado também vai chegar. E também eu acho que deve ser muito positivo também para quem está começando, para não frustrar.
né? Isso. Porque muitas pessoas começam principalmente corrida, né? Acho que atividade muscular também, mas principalmente corrida. Mas assim, com uma meta, como você falou, que não é para ele, Isso. né? Então, assim, quer alcançar algo que ele não está pronto ainda. E aí tem a frustração. Perfeito. Né? E quando, ao contrário, você faz um planejamento onde você vai por etapas, seguindo um ritmo, alcançando um nível, sei lá, tanto de peso na academia, quanto de quilômetros que você vai andar, sem dúvida, a pessoa fica muito mais motivada, né? Quando você fala de motivação aí, eu, acima de tudo, principalmente o não atleta competitivo, né? Todos são atletas porque acabam tendo um comportamento, uma vida de atleta. Mas o que não está ali preocupado com o resultado de alto desempenho, né? O não profissional, o amador, o sujeito que está ali, recreacional, a palavra mais correta é essa. A minha lógica é que ela tenha, acima de tudo, prazer. Ah, ótimo. Tem que ter prazer. Ele tem que correr e sair da corrida com sua medalha no peito, feliz da vida de que a coisa deu certo. Sim, né? sim. Então, dor o tempo inteiro, sofrer com isso e sofrer a partir de uma frustração, depois de um programa de treino de 6, 8 meses, é muito ruim. Claro. Ir para a competição e não completar, né? Ir para a competição e doer demais durante uma maratona, sofrer demais. Tudo bem, não vai ser fácil, nunca será fácil demais. Né? Quilômetro 32, Sim. 35 da maratona, como a gente fala, o bicho pega mesmo. Né? Você vai ter que ter muito mais sangue no olho e vontade para finalizar ela. Mas ela não pode começar a doer no quilômetro 10. Nem no 15, nem no 20, tem que doer lá para os 35, correto? Se ele está preparado para isso, né? Pois é. Realmente. E o que é que a gente pensa sobre isso? Deve existir, dentro de um planejamento, como você chamou aí, eu costumo dizer que você tem que se preparar para treinar e treinar para competir. E isso é, dentro da ciência, chamado de teoria da periodização, que é a ciência que foi basicamente levantada e estudada pelos russos no século passado e que foi chegando para o Ocidente, e hoje a gente tem conteúdo de sobra. Né? Eu tive a sorte e o prazer de estudar lá em Moscou e poder ter essas informações dentro da sala de aula do cara que construiu isso nos anos 50, né? Que é o Lev Matviev. Então, esses conteúdos, eles estão presentes na teoria da periodização, e é essa periodização que é o planejamento que faz você se preparar para treinar e competir com mais qualidade, com mais eficiência e sem tanto risco, né? Bacana. E é bem interessante também lembrar, né, que esse estado de presença que eu adoro, que você falou, que é o prazer da corrida, eu sempre falo isso, as pessoas, eu sempre incentivo no meu Instagram as pessoas se movimentarem, a praticar uma atividade física. Não sou da área, né, na verdade o meu trabalho é desenvolvimento humano, mas eu já desde criança, você acredita que desde criança, minha tia, né, eu morava na Cidade Baixa, minha tia ia correr na orla, e aí eu com 10 anos eu já ia, você acredita? Isso. Imagino, então, assim, ela fazia ginástica, aquela época era pôster e tal. Eu fazia dentro de casa. Jane Fonda. Então, assim, muito legal ter isso, ter essa base. Então, eu desde cedo vi uma pessoa, a criança, ela segue muito exemplo. E isso entrou na minha vida, desde sempre, na verdade. Isso é muito bom. Por isso que, pra mim, é um estilo de vida, muito mais do que uma questão estética ou simplesmente para emagrecimento, né? Porque se tornou a coisa que me faz respirar, me faz me sentir bem. E eu quero trazer isso principalmente para as pessoas entenderem que essa qualidade de vida, né, que essa atividade, ela traz essa qualidade de vida, é bom para a gente como um todo. Sem dúvida. Para nos sentirmos motivados, para a gente estar bem com a gente mesmo, né, para ter a questão mais lúcida, como a gente já falou, mas principalmente se gostar, né, ter o prazer do que está fazendo. Então, assim, é decidir realmente estar aqui na vida e aproveitar, né? Tanto se cuidar, né? Porque é uma questão de autocuidado também, uma questão de escolha, né? Então é bacana a gente trazer a atividade física para isso, principalmente, para esse prazer. E o interessante é que teve um disparo muito positivo com a pandemia. Foi, verdade. Antes da pandemia, muita gente não fazia exercício. Hoje continua muita gente sem fazer. Mas teve uma curva interessante de aumento de pessoas porque começaram a se preocupar com a saúde. A mídia trouxe isso, dizendo que era importante sair para dar uma caminhada, que o exercício físico poderia promover e evitar com que
que o Covid-19 pudesse surgir. Então, houve um efeito muito interessante para a prática do exercício e também uma valorização para o profissional de educação física. Isso, é verdade. Entendeu? As academias, né, aumentaram a quantidade. Bastante. E uma coisa boa também é que se tornaram mais acessíveis também, né? Algumas trouxeram isso. Ainda é insuficiente. A né? gente Os índices mostram ainda que tem mais sedentarismo do que pessoas praticando, olha só. Hoje a gente tem ainda uma faixa próxima de 30% a 40% de sobrepeso no Brasil, já, muito. Né? Ainda não, já, de 30% a 40%, com a probabilidade de chegar em 2030 acima de 50%. Nossa! Mesmo com todas essas influências, com a mídia batendo da necessidade do exercício, com o Instagram aí mostrando exercício o tempo inteiro. O tempo inteiro, né? Com os profissionais, com os clubes de corrida, tem um crescimento. Sim. Tem um crescimento interessante, mas ainda é muito pouco. O que você acha que seria a causa disso? A causa disso é falta de políticas públicas da educação física escolar. Nós não temos ainda uma educação física escolar que traga lá, né? Cultura esportiva. Massa. Quando eu falo cultura esportiva, não é do esporte de alto rendimento. Sim. É o esporte no sentido mais amplo da palavra, né? Esporte enquanto participação, esporte enquanto educação. Então, a educação física escolar, eu tenho vergonha de dizer que ela é muito ruim, mas muito ruim. Porque você chega na fase quase adulta sem gostar de exercício. Isso é inaceitável. Sem entender os benefícios, sem entender e sem gostar da prática. É uma coisa terrível. Você não precisa só gostar de corrida ou só de musculação, mas que você goste de alguma coisa. Né? E estão tantas atividades, né, possibilidades. Porque a cultura da educação física escolar é aquela de toma aqui a bola pro baleado, toma aqui a bola pro baba, né, pra pelada, e se vire, e às vezes até as escolas reduzindo o número de educação física escolar para poder facilitar a vida do aluno, ou seja, é muito ruim. Nos Estados Unidos isso é melhor? Eu vejo mais incentivo para o esporte. Muito melhor. E o benefício para a criança é incrível, né? É maravilhoso, assim, em termos de resultado, né? Claro. Tanto para foco, para resultado também. Até porque tira das drogas, tira de outras possibilidades ruins também, né? Vai criando um hábito positivo, né? Qualquer escola de ensino médio, talvez até de ensino fundamental nos Estados Unidos, tem uma pista de atletismo, tem uma piscina, tem uma sala de musculação. As pessoas aprendem a fazer musculação mais novos. Olha. Então ele chega na idade adulta. Tem muita gente que diz assim, a academia dos Estados Unidos não tem atendimento, não tem professor para atender. Sabe por que não tem? Porque ele já sabe fazer. Ele já fez desde o ensino médio. É verdade. Ele começou, então, ele tem musculação, ele tem o wrestling, que é aquela luta, tem muita frequência de artes marciais. Então, há oferta dentro da escola. Entendeu? A coisa já acontece muito cedo. Então ele chega, apesar de chegar nos Estados Unidos, você tem um nível de obesidade muito grande. É isso que eu ia falar, ainda tem isso. Mas também pela questão, que eu acho que é uma das causas também, dessa facilidade de produtos, né, que são aí industrializados, né? Infelizmente. A facilidade hoje que a gente tem de vida. É um contrassenso isso, mas na Europa funciona muito melhor, entendeu? E é do mesmo jeito. Tem uma preocupação com a educação física desde cedo. Na Rússia nem se fala. Muito magro, dificilmente você vê um russo obeso. Existe, obviamente. Mas eles são grandes, né? Tem uma genética, uma estrutura. Mas a prática é muito mais frequente, entendeu? Isso, sem dúvida, a base tá. O erro está lá atrás. Não, e basta você olhar para uma criança, alguém que começou a ter prática, né, focado em esporte desde cedo, e ver hoje, você vê como comportamentos diferentes, os resultados de vida diferentes, e o corpo também é diferente. Isso né? tem Todas as crianças que começaram esporte cedo. Isso tem consequências que ultrapassam a barreira do biológico. Sim. Então a ausência da cultura esportiva, apesar da gente já ter feito aqui um Pan-Americano em 2003, uma Copa do Mundo em 2016 e uma Olimpíada em 2016. Não lembro. Não, 2012, em 2016, Rio 2016 e a Olimpíada em 2012. 2014, perdão. 2014 foi a Copa do Mundo, 2016 foi morar em Santa Catarina. A Olimpíada. Apesar da gente já ter vivido isso, nós não temos uma cultura esportiva muito sólida. Sim. Isso reflete, por exemplo, você está na rua e tem uma bicicleta e o cara joga o carro em cima. Nossa, E o cara buzina. Não respeita, né? E você está na ciclovia pedalando e o cara está com um carrinho de bebê.
numa ciclovia, isso é ausência absoluta de cultura esportiva. Você não vai ver isso nos Estados Unidos, nem na Europa. E lá também tem essa questão da parte pública, né? Das praças também incentivarem o esporte, né? Aqui você vê muito pouco. Tá melhorando. Eu senti isso, assim. Eu acho que Salvador eu morei em Santa Catarina, tem um pouco, assim, tanto parque para criança, que é recreativo, que é bem interessante. Lá tem muito, pelo menos na cidade que eu morei. E essa questão do esporte também, né? Também tem a Malve, uma marca por trás que incentiva. Aqui precisa realmente ter esse sentido. Eu acho que o poder público tem obrigação de oportunizar a prática. O que é oportunizar a prática? Criar praça, criar as quadras, criar uma piscina para quem não tem condição de frequentar um clube. E até ter professores também, de repente, fazendo movimento nas comunidades, né? Perfeitamente. Isso é muito bom. Essa oportunização da prática gera cultura esportiva, que ele sozinho já vai fazer a caminhada dele, ele vai para a academia. Certeza. Por exemplo, há uma outra preocupação muito grande, as pessoas falam das low costs, que são as academias mais baratas que surgiram aí. Que é febre agora, né? Todo mundo diz, porque não tem atendimento. Não tem atendimento por quê? Porque o objetivo ali é gerar a sociabilização e a socialização da prática. O que tem? É mais barato, você vai ter gente que não tinha dinheiro para frequentar uma academia e agora consegue. Bom, tem gente que ainda não tem R$129 para pagar uma academia, mas melhorou. Claro. Isso você tendo mais gente nível dos aparelhos também melhoraram, o ambiente, né? Tudo. Condicionado, porque antigamente às vezes academias baratas eram bem... O cara hoje frequenta uma de 129, ele vai consumir o mercado transversal da roupa, do tênis, ele vai para uma academia melhor e ele vai ganhar saúde no decorrer dessas mudanças do estilo de vida, entendeu? É interessante. E falando desse estilo de vida que a gente trouxe, você trouxe a importância, né, das escolas. É incrível como a criação de bons hábitos, né? Porque tem aquele livro, né, sobre os hábitos, que quando você cria um hábito primordial, que é, no caso da atividade física, ela acaba promovendo outros hábitos. Né? Então, assim, não é só aquele benefício de você ter aquela saúde, você emagrecer, mas muitas outras coisas, né? Ela melhora o sono, vem o hábito de você se alimentar melhor, porque automaticamente você bebe mais água, traz muitos outros hábitos positivos junto, né? É porque os efeitos do exercício propriamente dito, da prática, são efeitos, digamos, pensados sob a lógica biológica. O que acontece dentro do músculo? O que acontece com o coração? O que acontece com o pulmão? Né? São efeitos meramente biológicos, mas eles ultrapassam isso. Ele vai para o efeito mental, do relaxamento, ele vai para a consciência, ele começa a entender que aquilo causa um bem-estar a ele, e ele deixa de sentar num barzinho para fazer o happy hour na sexta-feira, para poder no sábado de manhã ele sair para caminhar ou correr. Eu não vou tomar aqui, em vez de tomar até o equilíbrio da bebida, né? Em vez de eu tomar 10 cervejas, eu vou tomar uma, vou tomar um vinho com minha esposa, e aí no sábado de manhã ele está mais inteiro para poder fazer aquilo. Então ele comia um sarapatel, agora ele vai comer uma saladinha com um bifezinho e no outro dia ele está inteiro. 2 hambúrgueres, né? Não é? Então a coisa é muito mais tranquila. Ele vai ganhando hábitos. Vai ganhando hábitos e comportamentos que são transversais à prática do exercício. Com certeza. E o benefício bom disso é que a gente acaba influenciando outras pessoas, né? E é incrível isso pelo meu meio, né? A minha forma de viver. Eu hoje também tenho um namorado que entrou nesse foco e está super focado no fitness e tal. E é incrível como o meio, né? A gente fazendo isso influencia outras pessoas tão próximas, né? Vai contaminando, porque no começo as pessoas talvez até, né, fiquem, só pensa nisso, né? Fala um pouquinho e tal, mas depois você começa a ver um movimento delas, né? De beber mais água, começar a fazer uma atividade física, começar a ter um controle melhor na alimentação, né? Isso é muito bom, parar de fumar. Eu conheço muitas histórias assim. Claro, claro. Olha, é fenomenal. Eu tenho absoluta certeza da minha escolha, da profissão que eu escolhi lá em 83. Nossa, que não era, né? Você não era nem reconhecido assim como profissão boa, né, Marcelo? Olha, não era nem reconhecida como profissão. Não era nem como profissão, meu Deus. A educação física, ela se restringia basicamente à escola e ao futebol, né? E ao voleibol, ao esporte, performance, assim. Mas como conselho regional, eu posso até errar a data aqui, mas é algo próximo dos anos 90. 90 e pouco aí que começou
97 ou 96, que o Conselho Regional de Educação Física ele aparece como uma profissão regulamentada. Né? E hoje a gente não fica distante de nenhum rol científico de discussão com o médico, com o psicólogo, Bacana, com o fisioterapeuta, com o nutricionista. Quer dizer, desapareceu aquela coisa da exclusão. Da exclusão, preconceito, do preconceito do profissional de educação física, aquele cara com a bermuda azul com a listrinha branca do lado, com a bola e o apito. Hoje é ciência, meu amigo. Que show. E a coisa não dá para... E hoje ainda tem um aumento, tem uma procura muito grande. Hoje, porque o Marcelo também, gente, é professor, né, na Universidade Católica. Há 30 anos, vou fazer em fevereiro. Então, existe então muitas pessoas se formando ainda na atividade? Nossa, cada vez mais aí o profissional de educação física crescendo dentro do mercado, né? Com mais profissionalismo também, né? Eles estão agora, hoje se estende também, né, algumas especializações, né? Além da profissão, da dinâmica do corpo, né? Você tem as especializações, que é o curso de pós-graduação, você vai escolher qual é a área que você atua, a fisiologia do exercício, a biomecânica, que cresceu bastante, a área de treinamento esportivo, ou as dinâmicas, as práticas mais específicas. Você pode ser um pós-graduado em voleibol, pode ser um pós-graduado em natação, aí você escolhe a prática. A fisiologia, a biomecânica e o treinamento, ela lhe dá uma visão mais generalista da coisa, entendeu? E assim, né, falando sobre a importância de ter um profissional acompanhando, né, porque eu estava treinando sozinha, tenho algumas lesões, claro, não só de treinamento, mas há muitos anos que eu treino e algumas outras posturas também, né, que às vezes não é só, as lesões não vêm só da atividade física, né, vem às vezes da forma que você dorme, bolsa pesada, salto alto, e eu sempre trabalhei com moda, muito tempo em pé, salto alto, etc. Vem trazendo as consequências. E é incrível as diferenças. Hoje eu estou com um profissional, e esse profissional, o Plínio, ele é que me acompanha, ele é focado em dores e lesões, e é realmente um trabalho diferente. Eu me sinto muito mais segura. Perfeito. Eu tinha diminuído um pouco a questão do treino, assim, fazendo, mas aquele... Sabe quando você fica um pouco desconfiada? Não vou mais pegar, fico com medo de fazer agachamento, tudo porque eu comecei a sentir dores, né? E hoje, com um profissional, eu já me sinto mais tranquila, porque Perfeito. A execução é diferente, né? Não deve abrir mão jamais de um profissional. O formato do atendimento, André, que pode ser de diversas maneiras hoje. Sim. Né? Você tem a figura do profissional, do personal trainer, né? Presencial, que é aquele profissional que está com você 3, 4, 5 vezes por semana. Lógico, esse é o modelo, digamos, padrão ouro da coisa, porque você vai estar com ele com o olho atento a você. Outra história, sem dúvida. Sem dúvida. Você pode ter por supervisão, onde ele lhe acompanha minimamente aí 1 a 2 vezes no mês e vai estar prescrevendo para você. Isso aí funciona para pessoas que têm uma autonomia maior, isso, é muito bom. Que tem, digamos, obediência para estar, para seguir. O método. Né? Hoje você tem planilhas, agora mesmo a gente está criando um aplicativo que vai conseguir lhe dar todo o seu plano de treinamento de corrida, né? Individualizado, com a prescrição do teste, e vai fazer baseado no teste, e não tem problema você estar com aquilo na mão, entendeu? Não precisa estar com o profissional do lado, porque ele vai estar lhe dando toda essa orientação através do planejamento à distância. Você tem aquele também atendimento em que ele vai estar do lado do computador, do celular, vendo você fazer. Online, sim. Online. Bacana. A pandemia trouxe isso também, né? É verdade. Trouxe bastante. Então, e é legal essa possibilidade, porque primeiro abre mais ainda né, a possibilidade de quem está em casa, de repente tem gente que não gosta de frequentar academia, está treinando em casa. Num custo menor. O resultado é muito bom, né? Num custo menor. O personal é a hora do cara presencial, ele tem deslocamento, ele tem que estar ali. Obviamente é um pouco mais caro, mas você, para as low cost, as academias que não têm um atendimento muito presente ali, corpo a corpo, você tem a chance de ter um plano de treinamento que você compra via internet, nesse nosso aplicativo mesmo, e você vai executar lá tranquilamente. Que não show. Tem problema. E quando é que seu aplicativo vai começar? Já foi Olha, testado? ele já Como é que ele está? Pronto, absolutamente pronto, testado. A gente está por decisões comerciais e de marketing sabendo a hora de atacar, mas não vai passar aí do início de 2025
Com certeza. E, gente, com certeza vai ser maravilhoso, porque pensa uma pessoa detalhista, uma mente que realmente, assim, sempre quer fazer algo incrível, muito melhor. Assim, pode falar um pouco mais sobre esse aplicativo? Pode. Bom, conta aí já, o spoiler. São 35 anos de experiência, né? Dentro da educação física, 4 anos debruçado, isso aí que surgiu basicamente com a pandemia. Aí coisas boas da pandemia, né? Sempre tem um lado que bom. Surgiram nas madrugadas da pandemia, a gente Sim. debruçado nisso. Cássio, meu sócio, junto comigo na área do design, do marketing, da gestão da coisa, e eu focado na técnica. Então é algo que a gente procurou trazer a periodização, a teoria da periodização, que é algo cientificamente comprovado dos benefícios dela, e trazer para a realidade do corredor. Sim. Então, aquele indivíduo que quer correr, seja 5, 10, meia maratona ou maratona, aquele que quer fazer um programa de caminhada, né, orientado, porque não é só simplesmente calçar o tênis e sair caminhando. Sim. Então, a gente consegue planejar durações de 12 a 16 semanas de treino, onde ele recebe algo individualizado. Show. A gente pesquisa. E desde o começo, mesmo quem está zerado, nunca treinou, pode também usar o aplicativo. Que é que a gente... tem vários níveis, vários níveis. Show. André, tem 11.000 dando um spoiler pesado aqui. Tem 11.400 possibilidades de treino dentro do aplicativo. Gente, que legal. Foram muitas madrugadas, muita... E coloquei toda a minha experiência olímpica, né? Que eu tenho, graças a Deus, conseguimos uma medalha paralímpica lá com o Renê do Remo. Show. E mais os nossos 30 anos dentro da universidade acadêmica. Experiência somada a estudo, somado a desejo de fazer algo para o mercado que atenda quem quer correr, quem quer caminhar de uma forma mais organizada e muito barato. Pô, show, Marcelo. Que bom, hein? Quero saber aí quando esse aplicativo começar. W30 é o nome do aplicativo. Olha, W30 chegando, hein, gente? Breve. Agora, assim, ele em qualquer lugar do Brasil, as pessoas, do mundo, as pessoas podem acessar isso. O aplicativo mundo, é iOS e Android. Show. Né? Vai baixar. Você baixa, faz alguns testes. Vai ser o quê? Relógio? O celular, pelo celular. Você vai usar no celular, mas o ideal é você estar com um relógio, né, com um GPS em que você faça esse cruzamento de dados e aí você consegue baixar essas informações. Ele vai ser para várias modalidades ou vai ser focado em corrida? Essa versão 1.0 ele está corrida e caminhada. Certo. E, digamos, acrescentamos a ele aulas de exercícios de bodywork, que são exercícios com o próprio peso do corpo. Eu acho ótimo. Que ele não pode fazer caminhada e corrida sem fazer o trabalho de força, que é o que a gente necessário, falou. Claro. E é uma força básica, sem peso, e que ele consegue ter um resultado bacana. E mobilidade. Então tem aulas de flexibilidade e aulas de resistência muscular. Então aí você tem treino de 5 vezes por semana. Entendeu? Muito bacana. Então o indivíduo entra num processo de avaliação de um questionário de fator de risco, que ele elimina determinadas possibilidades. Se eu perceber que no questionário ele não tem condições de correr, o aplicativo vai travar. Já acusa. Né? Já acusa que vamos fazer uma caminhada aqui por enquanto, depois a gente vai chegar a essa corrida que você quer. Então o próprio aplicativo vai fazer um plano para aquele indivíduo, pelos dados que ele deu ali, pelas informações, e vai fazer ali passo a passo. Isso. Ele faz testes também, porque se você não fizer o teste... Teste físico, tipo assim, você tem que correr tanto tempo e ver a frequência. Um teste de 5 minutos para corrida ou de 6 minutos para caminhada. Em cima desse teste é que a gente prescreve. Né? O que a gente viu aí, pesquisamos profundamente, tem muita coisa por aí no mercado. Já tem bastante coisa. Mas que chegue nesse grau de individualização... Sinto muitos concorrentes, mas vai demorar um pouquinho. Parabéns, hein? Vamos divulgar, tá? Assim que certeza. você estiver aí, eu faço questão de estar aqui no programa. Afinal, você sabe que o foco aqui é qualidade de vida, é saúde, é bem-estar. Maravilha. Então, parabéns, viu? Eu fiquei muito impressionada. Que bom que você teve essa ideia. Espero que as pessoas realmente venham logo, né? Porque é necessário, né? Isso. Porque é como você falou, a informação é importante, né? A informação realmente que contribui, né? Que vai fazer com que essa pessoa não tenha lesões, tenha uma saúde melhor. Né? Perfeitamente. É o que a gente tem tentado fazer na nossa experiência prática do dia a dia, agora dentro do ambiente de um aplicativo, que é o que o mundo hoje leva. Né? Eu ia até te perguntar isso, assim, eu vejo muito movimento, os acessórios realmente são importantes, como nesse caso o Smart, né? O relógio que traz essa função de ver batimento cardíaco, o celular que contribui...
E aí? A gente, é difícil falar isso, mas eu sou de uma época em que a gente usava um relógiozinho simples com um cronômetro, um Cassiozinho daquele ali que você apertava, usava o cronômetro com um tênisinho. É só uma função, um tênisinho qualquer, né? Nas corridas você não tinha o chip para poder marcar seu tempo, você mesmo que cravava o cronômetro. Os organizadores usavam o chamado espeto, que era um espeto de churrasco mesmo, que ele pegava um papel e ia enfiando assim, até chegar no último, né? E hoje você tem chip que passa e marca eletronicamente na mesma hora. Show. Então, todas essas novidades que foram surgindo com a tecnologia, né? Os relógios chamamos devices, né? Os relógios que têm GPS, trouxeram muita qualidade para o controle do treino, que é o que exatamente ele faz. Ele traz controle de variáveis fisiológicas, de métricas de treinamento. Ele dá a sua distância, ele dá o tempo, ele dá a velocidade média, ele dá a frequência cardíaca máxima, a frequência cardíaca média, ele dá a potência que você correu, se você usar um stridezinho, um equipamento que mede potência. Ele dá o grau de desidratação que você teve. Sério? Que ele dá uma coisa chamada PAWHR, que é a dissociação entre a sua velocidade e a sua frequência. Se passar de 5%, você já começa a se preocupar. Agora, no calor mesmo, você correr muito tarde, a tendência de você desidratar devido à umidade e o calor é grande. Sim. E aí o que vai acontecer? Velocidade cai, frequência sobe. Sim. Então ele dá exatamente o que acontece. Então tudo veio para trazer qualidade. Sim, né? Sim. Se você estiver usando tudo que isso fornece, você vai gastar dinheiro. Porque tênis caro, relógio caro. Tudo que, na verdade, tem uma boa performance, né? Te ajuda a ter uma boa performance, realmente tem um custo, né? Mas mais não precisa elevado. ser o melhor. Se você tiver um GPSzinho básico, um tênis que esteja adequado para você. Tênis é a mesma coisa, né? Então tem que ser adequado ao seu tipo de pisada, pelo menos. Não precisa ser uma marca tão cara, que né? seja bom o suficiente. A questão de leveza, essas coisas também? É importante a leveza, é importante o impacto, o grip, a altura do fundo com a frente. Sim, sim. A qualidade da aeração dele, que não seja algo que atrapalhe essa ventilação. Então são dados que são importantes, entendeu? O tipo de roupa que você usa, sabe? Se você usar uma roupa muito quente com tecido que não seja bacana, você vai sofrer, principalmente se for no frio, no calor. Já no frio já não sofre tanto. Mas você tem muita coisa hoje, muita coisa. Tem coisa até além do possível de ser comprado, né, de ser usado em alguns casos. Mas o corredor básico pode sobreviver aí com um equipamentozinho suficiente que ele vai treinar bem bacana. Puxa, que show. Muito bom, muito bom. Então, né, me fala um pouco mais aí, fala um pouco de você. Onde é que você atende, se você hoje está com a agenda lotada, se você tem espaço, se você faz esse trabalho, né, de individual. Fala um pouquinho de você para as pessoas saberem. Maravilha. Onde te encontrar também. Olha, eu vivi durante 32 anos como dono de academia. Verdade, eu conheço, gente, dessa época. Desde a atitude. Você e Bruninho, um grande beijo pro Bruno. Meu sócio há 30 anos. Então foram muitos anos de academia, muitos anos de estúdios, de treinamento personalizado. E em 2021, além de ser um desejo já meu pessoal, a pandemia deu uma forçada e eu acabei interrompendo essa minha participação dentro da academia e vivo hoje literalmente o mundo online. Então a minha... E não tem limite. Você falou, a agenda está lotada, nunca estará lotada para o mundo online. Você consegue hoje atender um número ilimitado de pessoas. Obviamente que o personal eu ainda continuo fazendo para alguns perfis de clientes o atendimento. Mas você está muito voltado para o atleta, né, ou não? Não, esse perfil eu quero apagar da minha vida. Eu pensei, né? Porque você teve uma época, né? Não, que você estava bem focado. Veja bem, eu sou treinador de atleta de alto rendimento ainda. Trabalhei com futebol há muito tempo, trabalhei com voleibol há muito tempo, trabalho com remo, trabalho com corrida de fundo, mas é um perfil que, pesou para mim. Sim. Sabe? Você perguntou, você só trabalha com Marcelo. Né? Marcelo só trabalha com atleta. Não.
Eu atendo um indivíduo comum, um indivíduo que está começando, sabe? Esse é um estigma que eu carreguei durante muito tempo. E eu quero um pouco que apagar isso aí. Mas continuo treinando atleta. O Renê está voltando aí para Los Angeles 2026 aí, pesado, vai... 28, show. Perdão, 2028. E no remo, né? Uhum. E no vôlei de praia estou voltando agora também. Futebol a gente tem sempre uns convites. E estou na universidade há 30 anos, na Católica. Faço personal também para alguns perfis e alguns horários. Mas vivo bastante hoje o mundo online. Meu mundo online hoje aumentou muito. E onde é que as pessoas te acham, se elas quiserem uma consultoria, né? Porque, como você falou, tem também essa possibilidade, né? Bom, o Instagram eu acho que é uma comunicação que está muito aberta aí para todo mundo. Sim. Que é @prof.marceloafonso com 2 Fs. Uhum. Vai me achar, manda um direct lá. E eu acho que é o caminho mais bacana. Tem um site nosso também, que é da Periodization, que é www.periodizationonline.com, onde lá tem um monte de vídeo, de aulas, de material legal. didático nosso, que é o nosso guarda-chuva que vai abraçar o W30. É o nome da empresa. Você já pensou em fazer mentoria para profissionais de educação física? Você já é um mentor, né? Mas uma mentoria específica, assim, para quem... Com o disparo do W30 aí, vai acabar tendo a mentoria. A gente não vai escapar disso. E as pessoas começam, mas é legal ter uma orientação, assim, de alguém que já está na área há muito tempo, né? Já passou por toda... Fora que você gosta de estudar, né? Você traz a ciência muito para perto, né? Isso. Então, é interessante levar para outras pessoas, né? E nosso segundo foco mais pesado da minha vida profissional aí, depois do aplicativo, é a meia maratona Farol Farol, que agora é Maratona Farol Farol. É mesmo? Maratona agora... já não dá mais pra mim, né? Mas veja bem, lá tem 5, tem 10, tem 21, tem 32 e tem os 42, que é a maratona, Nossa, né? Então, e quando é que vai ser? Esse ano é a 20ª edição da Farol Farol, né? Passamos a fazer 2 edições por ano, vai 1 hora para o Farol Itapuã, depois sai do Farol Itapuã, chega no Clube Espanhol, que dá 21 quilômetros, e teremos 2 etapas, uma dia 25 de maio e a outra 31 de agosto. Então dá tempo de se inscrever, está aberta as inscrições, aproveita lá para ir se preparando, né? Se planejando. Já viu que não é assim, pegou o tênis e vai. Tem que se preparar, então eu tenho que me preparar até lá. Aproveita lá o cupom de Natal lá de 15% que está lá agora. Show! Cupom Natal, E do Vida em Equilíbrio também, né? Você vai ter que dar algum cupomzinho aí para o pessoal que tá vendo, né? É só me dizer que eu abro hoje à noite. Fala só, eu assisti o Vida em Equilíbrio, quero o meu cupom de desconto. Pô, faz isso, Vida Equilíbrio. Já vou botar hoje. Quero botar no meu Instagram, hein? Vida Manda pra mim. Equilíbrio. Vida Equilíbrio, Vida tudo em junto. Equilíbrio. Em Equilíbrio. Isso. Vida em Equilíbrio, tudo junto. Vou criar hoje de noite, já vou lhe passar. Quero, bota meu Instagram para as pessoas que estiverem lá se inscreverem. Bacana. Viu? Eu, assim, gosto muito de incentivar esse movimento, porque eu sei que é bom, porque, assim, eu digo, é quando pessoas felizes, com o que faz, contribuem isso para o mundo, né? Não tem como a gente estar bem com a gente, estar saudável, a gente ser uma pessoa ruim. Gentileza gera gentileza. Não é? Então, é isso. Você tá bem, você realmente se cuida, né? Jamais você vai, sei lá, tratar mal o outro. Pelo contrário, você vai ter um olhar muito melhor. Sem dúvida. E é isso que a gente tem que fazer. Agora, Marcelo, fala pra mim o que é ter uma vida em equilíbrio pra você. Olha, uma vida em equilíbrio é você conseguir ter todos os pilares da sua vida rodando numa roda que a coisa funcione da melhor forma. Imaginando um círculo em que cada um desses pontos do círculo seja um pilar, sua vida familiar, sua vida espiritual, sua vida física, sua vida mental, né, seu equilíbrio nutricional, seu equilíbrio entre trabalho e lazer. Se isso girar redondinho, né, tá ótimo. Se não, ele vai estar uma roda, parece um pneu furado que vai estar, sabe? Eu acho que todos precisam estar em absoluto equilíbrio. E vai funcionar. Não adianta você estar pensando em exercício físico o dia todo. A gente não está falando em perfeição, né, Marcelo? Para deixar claro. E sim um equilíbrio. Equilíbrio é um pouquinho de cada, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Exatamente. Ou seja, eu vou pensar só em exercício e nutrição, mas vou esquecer meu espiritual, vou esquecer o meu familiar, vou esquecer o meu trabalho, vou esquecer... Não vai funcionar. Então tem que estar tudo bacaninha, para que a roda gire de forma bem interessante. Nossa, parabéns. Você pegou exatamente a minha ideia do Vida em Equilíbrio. Né?
a ideia do programa foi justamente pensando nesses pilares, né? Que a vida em equilíbrio, isso vem do coach, né? Dessa teoria de que cada parte, cada pilar, ele precisa que a gente dê atenção. Né? Porque aí sim a gente consegue ter uma vida muito mais plena, muito mais tranquila, muito mais saudável, né? Perfeitamente. Então, poxa, muito bom esse bate-papo. Você vai ter que voltar aqui, né? Eu sinto muito ano que vem. Quando Quero você de volta. Antes, principalmente sempre da maratona, né? Pra gente divulgar. Antes do dia 25 de maio, eu vou estar aqui com o maior prazer, sem sombra de dúvida. E é isso. Obrigada mais uma vez pela sua presença, pelo seu tempo de dedicação. Espero que você em casa aí tenha gostado e é isso. O seu contato você já deu, quer falar mais alguma coisa para as pessoas? Não, ótimo, eu quero que todo mundo seja ativo fisicamente, procure fazer o exercício com o máximo de prazer, encontre o prazer na prática, né? Se vai caminhar, se vai correr, se vai fazer musculação, procure um profissional de educação física que tenha formação, não acredite em Instagram tanto assim, né? Dá uma pesquisada no currículo Lattes vai nos influencers, não, vai nas pessoas certas. Vai no currículo Lattes, procura se esse indivíduo é realmente graduado em educação física, que isso vai garantir muito mais a qualidade do seu atendimento e a saúde que a gente busca, né? Pô, muito bom. Isso mesmo, gente. É isso, gente. O Vida Equilíbrio hoje trouxe essa figura maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou que está em casa, curte, se inscreve e com certeza compartilha. Porque esse podcast tem que ser compartilhado. As pessoas precisam dessa informação para serem motivadas. E a minha palavra de hoje para você é: se movimente, porque movimento é saúde, é qualidade de vida e com certeza você vai ter bem-estar na sua vida. E é isso aí, hein, Andréa Cunha. Um grande beijo, até o próximo episódio. Equilíbrio, um podcast que fala sobre qualidade de vida, saúde e bem-estar, para inspirar pessoas e transformar vidas. Juntos vamos explorar como equilibrar diversas áreas da vida. Acompanhe-me todas as segundas às 18 horas no YouTube da Banjo Bahia e no meu canal podcast Vida em Equilíbrio com Andréa Cunha.